Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa, dia da instituição da Santíssima Eucaristia, também do sacerdócio ministerial, missa do Santo Crisma, na Catedral, o seu bispo com o seu presbitério, assumindo a missão de viver o sacerdócio impersonando Cristo, levando a salvação para as almas, o conforto dos sacramentos, a confecção do óleo do crisma e a bênção do óleo dos catecúmenos e dos enfermos, e as promessas do sacerdócio que cada presbítero renovará diante do seu bispo, diante da Assembleia, o presbitério reunido. Um dia sacrossanto, um dia lindo na história da salvação e da Santa Mãe Igreja. Pois duas heranças nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós neste dia: o sacerdócio ministerial e a Santíssima Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é a alma da Igreja no sentido de ser a vitalidade e a força, porque ela é a presença real de nosso Senhor. O corpo, a alma, o sangue e a divindade presente na Eucaristia. E nosso Senhor, ao instituir esta Eucaristia, no dia de hoje, celebramos aquele gesto tão bonito, tão profundo, que sintetiza a missão do sacerdote quando ele mesmo disse: eu que sou mestre e Senhor, devo lavar os pés. Aprendei de mim. Eu que sou mestre e Senhor assim o fez, vocês também deverão fazer o mesmo. E realiza a cerimônia do lava-pés. Vai lavar os pés dos discípulos. E a igreja continua lavando os pés. É um gesto simbólico, mas muito significativo, porque ela é servidora, porque ela serve. A Eucaristia é serviço, o sacerdócio é serviço de Deus, escolhendo os homens para serem seus ministros. Escolheu quem ele quis, e quem ele escolheu, ele constituiu, confirmou, para que, impersonando, pudesse abençoar e dar continuidade à sua obra. Então louvemos hoje, nesta quinta-feira, pelo sacerdócio e pela Santíssima Eucaristia. Também agradecendo a missa do Crisma, a renovação das promessas sacerdotais e os olhos santos, santos olhos do Crisma, dos enfermos e dos catecúmenos. Na missa da Ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, hoje nós ouvimos o primeiro relato da profecia em que nós ouvimos a palavra de Deus do livro do Êxodo, aliás, o livro do Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, 11 a 14, em que relata-nos a ceia da antiga aliança, como eles celebravam a ceia, e este era o sinal da comunhão deles com Deus. O Salmo 115, assim associa esta ceia da antiga, a ceia judaica, para a ceia pascal do Cordeiro de Cristo Jesus, que se imola e que se doa para a salvação. Quando diz: o cálice por nós abençoado é a comunhão com o sangue do Senhor. A segunda leitura de hoje, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, assim nos disse São Paulo: o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Assim, nós ouvimos o relato, confirmado por São Paulo, da instituição da Eucaristia, como na Santa Missa repetimos, nessa tríplice dimensão: a Eucaristia, que é a aliança do antigo para o novo, esta comunhão da aliança de Deus com o seu povo que se planifica em Jesus; a ceia eucarística do alimento, o pão sagrado, o pão que se torna sua carne, o vinho que se torna seu sangue, verdadeira comida e verdadeira bebida para a salvação do mundo. Quem comer deste pão viverá eternamente, nos disse Jesus. E depois é Calvário, é sacrifício redentor da cruz, que se atualiza no santo sacrifício da cruz. E o Evangelho de hoje, já explicado no comentário inicial,
Quando São João capítulo 13, de 1 a 15, Jesus, depois de sentir a traição de Judas, naquele momento em que ele sai angustiado e que Judas, possuído pelo diabo, posto no coração de Judas, Simão Iscariotes, o filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído que para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugando-os com a toalha com que estava cingido. E aí chega a vez de Pedro, e Pedro disse: tu me lavares os pés, Senhor? Tu me lavares os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E assim Jesus dá a grande lição. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça sobre vós, internauta amigo, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viva o sacerdócio, viva a Eucaristia.